Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de bioquímica, nós vamos ver sobre como realizar o exame laboratorial, para analisar os níveis do magnésio. Então, a gente já viu qual é a importância do magnésio, só para a gente dar uma relembrada, sobre esse fator. A gente sabe que o magnésio, além dessa função, de ser um componente ósseo, também está presente nessa reação enzimática. Então, ele é muito importante, nesse processo enzimático. Também ele é encontrado em todos os tecidos, do nosso corpo e vão desempenhar também uma função de controle da glicose. Também o magnésio ele vai estar atuando nesse transporte do cálcio. Então ele é fundamental para que haja também o cálcio. Ele vai estar também presente na respiração celular. Então, os níveis corretos de magnésio no nosso organismo vão proporcionar diversas funcionalidades aí do nosso corpo funcionando. Então, se o magnésio está muito alto ou se o magnésio está muito baixo, a gente vai ver interações aí com todos esses componentes: ossos, tecidos, enzimas, cálcio, respiração celular, tudo vai ser afetado. Um dos grandes fatores e mais acometidos aí para que esses níveis de magnésio estejam alterados tem relação com a função renal. Então, se os rins não têm o seu funcionamento correto, a sua excreção desse magnésio correto, o que vai acontecer? Esse magnésio pode, estar em excesso ou em falta, dependendo dessa reabsorção aí renal. Por isso que quando, o paciente vai realizar um exame já que o médico tem alguma desconfiança de acordo com os sintomas que o paciente está enfrentando, ele já vai solicitar, além da análise laboratorial, do exame de sangue para se analisar os níveis totais de magnésio circulantes aí nesse sangue, ele vai pedir um exame para se detectar os níveis de magnésio nessa urina, para ver aonde está sendo o problema desse indivíduo, se é um problema de excreção, se tem algum problema renal ou se tem, outro problema que aí o médico vai, investigar de acordo com o que a gente entregar nessa descoberta laboratorial desses exames desse paciente. Então, como que a gente vai realizar, quais são os procedimentos que esse paciente tem que realizar no período aí antes, dessa coleta? A gente vai pedir para esse paciente pelo menos 3 horas de jejum. Não é obrigatório, mas é recomendado pelo menos 3 horas. Também é recomendado que o paciente não faça uso de medicamentos à base de vitamina D, progesterona e aspirina. Também medicamentos que vão possuir lítio, sulbatamol, aldosterona, anfoterexina B, diuréticos, glucagon e insulina. Isso pode interferir nesses níveis aí do magnésio, por isso é recomendado que faça suspensão. Lembrando que sempre que for suspender uma medicação, o seu médico responsável deve ser comunicado. Ele é quem vai dizer se pode ou não pode, certo? Então, a coleta do sangue ela é bem tranquilinha, como se a gente fosse fazer um exame mesmo de hemograma. Então, é bem simples, aquela coleta tradicional na veia ali do braço, vai coletar isso tranquilinho. E também a urina, que a gente vai ver aí um pouquinho de cada, o que a gente vai precisar nessa análise separadamente aí de cada um. Mas é bem tranquilo, tá? Não tem nada de segredo, é como se fosse fazer um hemograma mesmo. Então, os valores do magnésio no nosso organismo, lógico, de cada laboratório para cada laboratório vai ter uma pequena alteração, mas lembrando que é uma pequena. Os valores são basicamente esses. Em recém-nascidos, entre valores aí de 1,5 a 2,5, tá, miligramas por decilitro. Já 5 a 6 anos, de 5 meses a 6 anos, 1,7 a 2,3 miligramas por decilitro. E aí, dos 6 anos até os 20, 1,7 a 2,2 miligramas por decilitro. E a partir dos 20 anos, 1,6 a 2,6 miligramas por decilitro. Valores que vão abaixo disso ou acima disso vão estar indicando aí quadros de hipomagnesemia e hipermagnesemia. Quando o médico vai solicitar esse exame de magnésio? Quando o paciente já tiver
alguma doença associada à hipocalcemia, hipopotassemia, pancreatite, insuficiência renal, alterações de absorção intestinal e quando tiver aí esse monitoramento de toxemia gravídica, tá, do magnésio. Então, esses vão ser quando, né, o médico vai solicitar. Também quando tiver suspeita de hipoparatireoidismo e também quando o paciente faz uso de alguns medicamentos com as propriedades de cisplatina, aminoglicosídeos, furosemida. Então a gente já viu, mas só para a gente relembrar quais são essas causas de baixos níveis de magnésio, né? Alcoolismo, perdas gastrointestinais e perdas renais são uma das grandes causas dessa diminuição do magnésio. A causa de aumento vai aí por uso prolongado de antiácidos que tem essa composição do magnésio, nutrição parenteral, intoxicação por lítio. Insuficiência renal crônica, aguda ou crônica, são uma das grandes causas também dessa hipermagnesemia. Lembrando que essa super quantidade aí de magnésio vai causar uma toxicidade para o organismo e vai afetar aí o sistema nervoso central. O paciente pode ter parada cardíaca e parada respiratória, né? Então é muito importante aí o paciente, né, não tomar grandes quantidades aí de magnésio, né, porque às vezes faz autossuplementação ou, né, alta alimentação, então, ou outros medicamentos que já possuem essa quantidade de magnésio, então tem que tomar cuidado com isso. Então, sobre as práticas da gente analisar esse magnésio no nosso organismo, nós vamos ter 3 formas de analisar: o sangue, o líquor e a urina. No sangue, a gente vai poder fazer tanto a coleta com o soro ou o plasma heparizado. Então, no caso do soro, né, a gente faz aquela coletinha normal como se fosse para um hemograma. No caso do plasma, a gente usa ali o tubinho verde com a presença de heparina para que, né, a gente consiga fazer essa análise. A gente vai precisar de pelo menos 1 ml desse soro ou desse plasma para a gente analisar. Como é um exame rápido, a gente consegue realizar esse exame no prazo aí de 24 horas, é bem rapidinho, bem tranquilo. Alguns interferentes que podem dar nesse exame: hemólise excessiva ou lipemia. E o jejum, ele não vai ser obrigatório, lembrando que, né, alguns laboratórios vão solicitar pelo menos 3 horas desse jejum para não dar interferência. Então, o correto seria realmente essas 3 horas no mínimo, mas ele não é obrigatório. No caso do líquor, né, a gente tem que lembrar que essa coleta, quem vai ser realizada, vai ser um médico especializado para coletar entre a L3, L4 ou L5 para fazer essa coleta. Então, é um exame que precisa de um profissional capacitado. Nós, como técnicos, vamos estar ali apenas, né, acompanhando essa coleta, caso o médico solicite e que esse laboratório seja interno do hospital, né? Então, provavelmente nessas situações. Então, o técnico ele acompanha essa coleta, o médico vai estar ali fazendo essa coleta e você apenas, né, ali presente para pegar essa amostra, né, esse material coletado com essa vidraria e levar isso para o laboratório para análise. Então, tem que ser um processo aí já imediato, né, saiu da sala do paciente, já levar isso para o laboratório para ter essa análise. Então, o que nos compete ao líquor realmente isso. Se você trabalha em um laboratório que fica internamente a um hospital, você provavelmente aí vai ter esse acompanhamento aí do médico fazendo essa coleta. Mas isso, né, lembrando mais uma vez, cabe ao médico e não a nós a coleta. No caso da urina, o médico provavelmente vai pedir uma urina de 24 horas, porque a gente vai querer ver nesse período de 24 horas o que o paciente ele vai estar eliminando. Então, vai ser pedido, né, que ele continue com a sua ingestão de líquidos normais, né, não dá interferência na quantidade de líquidos. Às vezes o paciente quer beber muita água e às vezes acaba, né, alterando esse exame. Também não é preciso nenhum tipo de conservante. E caso tenha algum tipo de conservante alcalino, vai dar interferência nessa amostra. O volume, lógico, ele não vai se aplicar. A gente não precisa de um volume necessário. Isso é o que o paciente coletar. Então, depois dessa coleta, né, dessas 24 horas, a gente vai anotar, né, o que o paciente coletou, qual volume, qual coloração, qual aspecto, né, dessa urina. E
a gente já vai fazer também essa análise, né, urinária, para ver o que o paciente excretou durante essas 24 horas nessa urina. Alguns fatores, né, importantes para essa coleta é que as mulheres não podem estar menstruadas, não podem estar utilizando nenhum tipo de creme ou óvulo vaginal. Instruir o paciente que esse primeiro jato também deve ser colhido, então todo material de urina deve ser colhido. Seguir as instruções de alimentos e bebidas, medicamentos que esse paciente vai poder, né, tá usando nesse período de 24 horas, então é muito importante isso, né? Bebidas alcoólicas, alguns medicamentos podem também dar interferência, então é importante, né, que esse paciente seja instruído antes dessa coleta. Então, sempre respeitar os momentos, as horas, o jeito estipulado pelo médico e pelo laboratório, né, que seguir o padrão do laboratório, né, para estar instruindo o teu paciente como é que vai ser feita essa coleta, né, esse paciente estar sempre anotando, né, no questionário que vai ser dado para ele, os momentos e horários dessa urina que foi coletado. Instruir o paciente que essa urina ela deve ser mantida em refrigeração, né, ela não pode ficar fora da refrigeração, tem que ser mantida, né, em conservação aí dessa refrigeração para não dar interferência nessa amostra. E quando isso chegar até nós, né, é muito importante a gente já, né, identificar essa urina, esse material, quando é que chegou, qual foi o horário inicial, o horário final dessa coleta, né, o paciente. Então, é muito importante a gente ter, né, esse controle interno aí dentro do laboratório para essa análise dessa urina. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí. Um exame bem tranquilo também, como os outros, para essa análise dos níveis de magnésio. Então, a gente viu quais são esses níveis, como que a gente tem que ter no nosso organismo. Qualquer dúvida que você possa ter ficado, deixe aqui nos comentários que eu posso estar aqui agora, nesse momento, para esclarecer as dúvidas de vocês. Até breve!